gente pode ligar a luz completamente ou tem algum problema por causa do vídeo? Donne un applause au Seigneur. Um aplauso para o Senhor. Dáselo más fuerte, vamos. Applaudis le roi ce matin avec moi. Aplaudam o rei pela manhã. Obrigado. Amen. Amém. Amen. Amen. Dis à la personne à côté de toi, Fala para a pessoa que está ao seu lado. le feu de Dieu va venir sur moi ce matin. O fogo de Deus vai vir sobre mim hoje pela manhã. La puissance de Dieu va venir sur toi ce matin. O poder de Deus vai vir sobre mim essa manhã. Des nouvelles choses vont se produire dans ta maison. Novas coisas vão acontecer na tua casa. Des nouvelles choses dans ta vie. Novas coisas na tua vida. Les choses que tu attendais depuis longtemps. As coisas que você esperava há muito tempo. Ce que tu désires avec tout ton cœur. O que você deseja de todo o coração. Cette chose que tu dis, Seigneur, si tu t'occupes de cette chose-là, Essa coisa que você diz, Senhor, se você se ocupar dessa coisa, si tu t'occupes de faire ce miracle-là, se você se ocupar desse milagre, ma vie va être plus légère. minha vida vai ser mais leve. Ma vie va être plus facile. Minha vida vai ser mais fácil. Ce matin, pour toi, le Seigneur dit, Nessa manhã o Senhor fala para você. c'est oui et amen É pour toi. sim e amém para você. C'est oui et amen, É le Seigneur sim dit. e amém, o Senhor fala. N'oublie jamais le facteur Dieu dans ta vie. Nunca esqueça do peso de Deus na sua vida, do poder de Deus na sua vida. Le facteur Dieu. O fator de Deus na sua vida. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, Eu me lembro quando eu estava high school. ensino médio. T'as-tu fait le secondaire, toi? Jean? Oui. Eu me... Je me rappelle que quand j'étais au secondaire, Eu me lembro no ensino médio. je donnais beaucoup de maux de tête à mes parents. Eu dava muita dor de cabeça aos meus pais. Beaucoup. Muita. Je me rappelle que je faisais trop de mauvais coups Eu fazia muitas coisas erradas. et l'école me suspendait E a escola me suspendia. et j'étais à la maison couché E eu ficava em casa dormindo. et le téléphone sonnait E o telefone tocava. et c'était le directeur de l'école Era o diretor da escola. et il disait à ma mère, E ele falava à minha mãe: ce matin ton fils Hoje pela manhã o teu filho a organisé la plus grosse bataille qu'il a eu dans l'école. teve a maior briga da história da escola. Ma mère a dit non, non, c'est impossible. Não, é impossível. Il est couché, Ele tá dormindo. il dort. Ele tá dormindo ainda. Et le directeur lui O dit diretor falou: non, non, impossible. Não, é impossível. Va vérifier. Vá lá olhar. Parce que chaque fois que ces choses-là arrivent dans l'école, Porque cada vez que tem algo desse tipo que acontece na escola, c'est lui qui est au milieu de tout ça. sempre é ele que está no meio de tudo isso. Moi, j'aimais ça me battre avec les petits Eu gostava de brigar com os pequenos, parce que j'avais pas de problème à me battre avec les plus grands. porque eu não tinha problema de me bater com os quando Pequeño, brigar com os mediano, grandes. grande, no problem. Não tinha problema. Pour une raison. Por uma razão. Parce que mon meilleur ami Porque meu melhor amigo era un monstre. era um monstro. Il s'appelait Roberto. O nome dele era Roberto. C'était mon meilleur ami. Era meu melhor amigo. N'importe quoi qui arrivait avec moi, Não importa o que acontecesse comigo, si Roberto viendrait à cette réunion, se Roberto viesse aqui, on devrait ouvrir les deux portes pour le faire passer. ele tinha que abrir as duas portas para ele poder entrar. S'il y aurait un incendie ici, Se tivesse um incêndio aqui, Roberto serait brûlé ici. ele com certeza seria queimado aqui. Parce que la sortie d'urgence n'est pas assez grande pour Porque lui. a saída de emergência não é grande o suficiente para ele passar. Alors chaque fois qu'il y avait quelque chose, Então, ou seja, sempre que tinha algo, je rappelais toujours aux personnes, eu sempre lembrava as pessoas: Roberto c'est mon meilleur ami. Roberto é o meu melhor amigo. You mess with me, bro, Você se bagunçar comigo, mexer comigo, you done. você tá acabada. Si moi je peux pas avec toi, Se eu não consigo brigar com você, lui il va te manger. ele vai te comer. Il est toujours pas loin de moi. E ele estava sempre perto de mim. C'est plus moi qui étais toujours près de lui. Na verdade, era mais eu que estava perto dele. J'oubliais jamais le facteur Roberto. Eu nunca esqueci do fator Roberto, Parce qu'il était plus grand que moi. porque ele era maior que eu. Les gens avaient plus peur de lui que de moi. As pessoas tinham mais medo dele do que de mim. Il était plus fort que moi. Ele era mais forte que eu. N'oublie jamais le facteur Dieu dans ta vie. Nunca esqueça do fator Deus na tua Rappelle-toi vida. du facteur Dieu dans ta vie. E se lembre sempre do Ce fator Deus. que toi tu peux pas faire. O que você não pode Dieu peut le fazer, faire. Deus pode fazer. Si toi tu es trop petit Se você é muito pequeno, devant la circonstance, diante de uma circunstância, Dieu peut manger la circonstance. Deus pode engolir essa Si tu fais circunstância. face à une difficulté qui te fait peur, Se você faz face a uma dificuldade que você tem medo,
Rien n'effraie Dieu. Nada dá medo a Deus. Dieu n'a peur de personne. Deus não tem medo de ninguém. Alors rappelle toujours à Então ta circonstance. lembre sempre a sua circunstância. Rappelle à chaque situation de ta vie Lembre a cada situação da tua vida. le facteur Dieu. O fator Deus. Dieu est avec toi. Deus está Dieu est ton contigo. Père céleste. Deus é teu Pai Celeste. La Bible dit qu'il ne va jamais te laisser, jamais t'abandonner. A Bíblia fala que Ele nunca vai te abandonar e nunca vai te deixar. Le facteur Dieu est le meilleur actif que tu as dans la O vie. fator Deus é o melhor ativo que você tem na sua Le vida. meilleur bem. investissement, É o melhor investimento. la meilleure action que tu peux É a acheter, melhor ação que você pode comprar. c'est investir ta vie dans le Seigneur. É se investir no Senhor. Le bénéfice est complètement garanti. O benefício é completamente garantido. Le résultat est garanti. O resultado é garantido. Ça va fonctionner dans ta Vai vie funcionar na à tua cause du vida facteur Dieu. por causa do fator Deus. Ta maladie va disparaître A doença vai desaparecer à cause du facteur Dieu. por causa do fator Deus. Les problèmes dans la famille vont Os disparaître problemas da família vão à cause desaparecer du facteur Dieu. por causa do fator Deus. Ta vie va être une vie Tua extraordinaire vida vai ser uma vida et extraordinária. les choses vont bien aller pour E toi. as coisas vão bem para você. Chaque fois que tu te réveilles le matin, Cada vez que você se levantar ce pela matin manhã, en me réveillant, ou seja, hoje pela manhã quando eu me levantei, je méditais au facteur Dieu dans ma vie. eu comecei a meditar sobre o fator Deus. na minha Combien je ne vida. suis pas seul, O quanto eu não estou só, combien il est avec moi, o quanto Ele está comigo, combien sa puissance est là avec o moi. quanto o seu poder está lá comigo. Et il peut faire dans ma vie n'importe quoi que j'ai Ele pode besoin. fazer na minha vida não qualquer coisa. Il me garde, il me protège. Ele me guarda, Ele me protege, Il ouvre la porte. Ele abre a porta. Il transforme le mur en une muraille. Ele transforma um muro em uma muralha. D'une muraille, il fait une portail. E de uma muralha Ele faz um portal. Là où il y a une impossibilité, No lugar onde tem impossibilidades, là où les choses sont compliquées, lugar onde as coisas são complicadas, Dieu est expert Deus é um expert. et Dieu a la bonne solution E pour Ele toi. tem a boa solução para você. Ce matin, je veux partager avec toi Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês 3 miracles qui se sont produits 3 milagres que aconteceram dans la vie de Pierre. na vida de Pedro. En 2 versets, Entre 2 versículos, la Bible nous raconte 3 miracles a Bíblia nos conta 3 qui milagres se sont produits dans la vie de Pierre, que aconteceram na vida de Pedro. qui sont appelés à se manifester dans notre vie également, Vamos pedir para que Deus também se manifeste em nossas vidas, pour que dans notre vie, porque na nossa vida nous puissions vivre au niveau où Dieu veut nous avoir. nós podemos viver no nível que Deus quer que nós tenhamos. C'est impossible pour nous d'accepter la pensée É impossível para nós aceitar a ideia d'une vie de uma vida misérable miserável, quand le Dieu de l'abondance est avec nous. porque o Deus da abundância está conosco. C'est impossible de penser à une circonstance difficile qui va rester. É impossível a gente pensar que uma situação impossível vai acontecer. É difícil pensar que uma situação impossível vai acontecer, Quand le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a une solution pour moi. porque o Deus que criou o céu e a terra tem uma solução para você. La seule chose qui peut rester dans ta vie à toi, A única coisa que pode ficar em sua vida c'est la vie abondante que Dieu t'a promis. é a vida abundante que Si Deus ce n'est pas prometeu. acceptable dans le ciel, Se não é aceitável no céu, ça ne doit pas être acceptable dans ta vie à toi. também não é aceitável na sua vida aqui. La Bible dit A Bíblia fala: que les discussions as discussões sont illégales dans le ciel. são ilegais no céu. La Bible dit que la maladie A Bíblia fala que a doença est illégale dans le é ciel. ilegal no céu, Que la pauvreté, que a pobreza, que la vie difficile, que a vida difícil ce sont des choses qui ne rentrent pas dans le são ciel. coisas que não entram no céu. Alors s'il n'y a pas lieu dans le ciel, Ou seja, se não tem lugar no céu, elles n'ont pas lieu pour toi non plus dans ta também não vie. tem lugar aqui na sua vida. Peut-être pendant un petit moment, Talvez por um pequeno momento, peut-être pendant une saison, talvez durante uma temporada, mais pas plus que ça. mas não mais que isso. La Bible dit, A Bíblia diz, dans les psaumes, nos Salmos, David a écrit, Davi escreveu: dans toutes les saisons, em todas as temporadas, Dieu est bon pour moi. Deus é bom para mim. Dans chaque saison, Dieu va être bon. Em cada temporada, Deus vai ser bom. La Bible parle du mauvais jour, A Bíblia fala do um dia mau, um dia ruim. mais la Bible parle du Dieu qui restaure les mauvais jours. Mas a Bíblia fala do Deus que restaura os dias ruins. Je veux ce matin que tu puisses ouvrir ta Então, eu Bible quero que você abra sua Bíblia dans Matthieu 16, em Mateus 16, au verset 13. no versículo 13. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui que tu vas aimer le message ce matin. Fala para a pessoa do seu lado que você vai amar a mensagem hoje. Dis à la personne de l'autre côté, Fala para a pessoa do outro lado agora. Dieu va parler avec toi ce Deus vai matin. falar com você nessa manhã. Dans Matthieu 16, Em Mateus 16,
Jésus est réuni avec ses disciples Jesus está reunido com seus discípulos. et il leur pose plusieurs questions. Ele começa a fazer várias perguntas, Mais une seule est très importante, mas apenas uma dessas é muito importante. celle qui est soulevée au verset 13. Aquela que é perguntada no versículo 13. Ça dit, Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jésus a posé la question, Jesus perguntou: qui les gens disent que je suis? quem as pessoas falam que eu sou? Au verset 14, voilà ce qu'ils ont répondu. No versículo 14 está a resposta. Ils leur répondent. Eles responderam. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Quelques-uns disent que Jésus était un bonhomme. Ou seja, algumas pessoas falaram que Jesus era uma caricatura, uma personalidade. Quelques-uns disaient que Jésus était un homme saint. Alguns falavam que era um homem santo. Aujourd'hui, Jésus pose la question à toi aussi. Hoje Jesus pergunta isso para você também. Qui est réellement Jésus dans ta vie? Quem é Jesus na tua vida? Il y a des gens qui disaient que Jésus était un bon enseignant. Tem pessoas que falavam que Jesus era um bom professor. Il y avait des personnes qui pensaient qu'il amenait une bonne philosophie, Tem pessoas que achavam que ele simplesmente trazia uma boa filosofia. qu'il était un homme droit, qu'il était un homme correct. Que ele era um homem direito, que ele era um homem correto. Quelques-uns, lorsqu'ils entendent le mot Jésus, Algumas pessoas, assim que elas escutam a palavra Jesus, o nome Jesus, dans leur tête, il est classifié comme un personnage historique. na cabeça dessas pessoas ele está classificado como um personagem histórico. Jésus était tout cela et bien plus. Jesus era tudo isso, mas era muito mais. Il n'était pas seulement un bon enseignant, un bon philosophe, Ele simplesmente não era um bom professor, Ele um bom filósofo. uniquement un homme droit, un homme saint. Ele não era simplesmente um homem direito, um homem santo. Mais Jésus est le Fils du Dieu vivant. Mas Jesus é o Filho do Deus vivo. Soudainement, dans le chapitre 16 de Pierre, du livre de Matthieu, De repente, nesse capítulo 16 do livro de Mateus, l'Esprit Saint descend sur la vie de Simon o Espírito Santo descende sobre a vida de Simão Pedro et il commence à inspirer. e ele começa a inspirar Et ce qu'il a vu devant lui, o que ele viu diante dele. ce n'était pas seulement un bonhomme, Não era apenas um personagem. ce n'était pas un homme brillant ou un homme illuminé. Não era um homem apenas um homem brilhante ou iluminado. Au verset 16, voilà ce que versículo- l'Esprit de Dieu révèle à Simon. No versículo 16, olha o que o Espírito de Deus revela para Simão. Simon Pierre répondit et il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Et au verset suivant, Jésus lui répond en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jésus dit, Simon Pierre, Jesus fala: Filho de Simão Jonas. Pedro, filho de Jonas, ce que tu viens de dire maintenant o que você acabou de me dizer n'est pas une sagesse humaine, não é uma sabedoria humana, mais est une révélation du Saint-Esprit pour mas é uma toi. revelação do Espírito Santo para você. Simon, Simão, tu commences à comprendre les vérités você spirituelles. começou a entender as verdades espirituais. Jésus a commencé à dire, Simon, Jésus- tu commences à comprendre comment le ciel fonctionne. Jesus falou: Simão, você está começando a entender como é que o céu funciona. Maintenant que Simon avait décrit qui était Jésus, Agora que Simão já descreveu quem era Jesus, Jésus commence à parler avec Simon. Jesus começa a falar com Et ele. il lui dit, Simon, laisse-moi te dire qui tu es toi maintenant. E agora ele fala: Simão, agora deixa-me dizer quem você é. Il lui dit, Simon, laisse-moi te donner ta vraie nature. Simão, me deixa revelar a tua verdadeira natureza. Laisse-moi te parler de ton vrai nom. Me deixa te falar do teu nome verdadeiro. Dans la Bible, le nom d'une personne révèle la nature de la personne. Na Bíblia, o nome das pessoas revela a natureza das pessoas. Quand Dieu change le nom d'une personne, Quando il Deus- change sa destinée. Quando Deus muda o nome de alguém, ele muda o seu destino. Jésus lui dit, Jesus fala: tu es une pierre qui a vécu comme un roseau. Tu é uma pedra que Tu es une pierre qui a vécu comme un roseau, comme una caña. Ok. Você é uma pedra que sobreviveu Una caña. Un roseau, una caña d'azúcar, caña de... uma cana?
Calme, papa. Calme, calme. Jésus lui dit, Jesus fala: tu es une pierre, você é uma pedra, mais tu as vécu instable. mas você sempre esteve instável. Simon, tu es appelé à être solide. Simão, você está sendo chamado para ser Tu sólido. n'es plus appelé à vivre Você não está mais sendo chamado para comme un viver roseau instable. como uma cana instável. Il commence à lui dire, Ele começa a lhe falar: Simon, Simão, tu dois commencer à te voir você tem que começar a se ver comme moi je te vois. como eu te vejo. Tu dois arrêter de te voir toi-même Você tem que parar de ver a si mesmo de la façon que le monde te voit. da maneira que o mundo te vê. Simon, arrête de t'appeler comme le monde t'appelle. Simão, para de te chamar como as pessoas te chamam. Arrête de te voir comme la société t'appelle à être. Pare de se ver como a sociedade pede para você se ver. Jésus commence à parler avec Simon encore plus. Jesus começa a falar com Simão ainda mais. Et il lui dit, Simon, E ele fala: Simão, arrête de penser que tu es ce que ta famille dit que tu es. para de pensar, para de ser o que a sua família diz que você é. Arrête de penser que tu es ce que tes amis disent que tu Para es. de pensar o que seus amigos dizem que você é. Arrête de te voir comme tu te voyais avant. Para de te ver como tu te via antes. Parce que Dieu te voit autrement. Porque Deus te vê diferente. Tu as vécu une vie instable, Você tinha uma vida instável, mais Dieu te voit mas Deus te vê différent. de maneira diferente. Il a dit, E ele fala: moi j'ai pour toi une nouvelle image. Eu tenho para você uma nova imagem. J'ai pour toi une nouvelle Eu tenho présentation. para você uma nova apresentação. Laisse-moi t'enseigner ce que Dieu a pour toi. Deixa eu te ensinar o que Deus tem para ti. Simon, tu es maintenant un homme nouveau. Simão, agora tu é um homem novo. Arrête de vivre Para de viver comme l'ancien Simon como o antigo Simão. et commence à vivre comme Pierre. Começa a viver como Tu es une nouvelle personne Pedro. en Christ. você é uma nova pessoa em Tu es Cristo. appelé à de nouveaux sommets. Você é chamado a um novo objetivo, novo objetivo. Jésus lui dit, Jesus fala: tu es une pierre. você é uma pedra Tu es pierre et sur cette pierre. e sob essa pedra, Maintenant, quelle est cette pierre de laquelle Jésus parlait? ou seja, de que pedra ele estava falando nesse momento? De la révélation. Da revelação. La première pierre, le premier miracle, O primeiro milagre c'est le miracle de la révélation. é o milagre da revelação. Savoir ce que l'Esprit de Dieu a à te dire. Saber o que o Espírito de Deus tem para te falar. Jésus lui a dit, Jesus falou: tu vas commencer à vivre une vie stable. você vai começar a viver uma vida Tu estável. vas avoir une bonne fondation. Você vai ter uma boa fundação. Avant, les choses fonctionnaient difficilement. Antes as coisas funcionavam de maneira muito difícil. Maintenant, ta vie va être inébranlable à cause de moi dans ta vie. Agora a tua vida vai ser totalmente estável por causa da minha presença na tua vida. Jésus a commencé à parler avec lui et il lui a dit, tu vas commencer à te voir comme quelqu'un de solide, Jesus olhou para ele e falou: você vai começar a se ver como alguém sólido, comme quelqu'un de sérieux. como alguém sério. Et ensuite, il lui a dit, si tu fais ces choses-là, E nesse momento ele falou: se você fizer essas coisas, les portes de l'enfer ne pourront rien contre toi. as portas do inferno não poderão nada contra você. En d'autres mots, Em outras palavras, vous et moi avons besoin de savoir nós precisamos saber quelle est la révélation de Dieu pour nous. qual é a revelação de Deus para nós. Qui sommes-nous réellement dans le Quem Seigneur? somos nós realmente no Senhor? Qu'avons-nous réellement à cause de lui? Ou seja, estamos realmente vivendo de acordo com Ele. Qu'est-ce que nous avons dans notre vie? O que é que nós temos na nossa vida? Cette révélation vient Essa revelação vem quand le Saint-Esprit prend la parole porque o Espírito Santo toma a palavra et la parole rentre à l'intérieur de nous, e a palavra entra ao interior à da gente, l'intérieur de notre corps. ao interior do nosso coração. La Bible, A Bíblia, la parole de Dieu, a palavra de Deus, est l'arme la plus puissante qu'il existe. é a arma mais poderosa que Elle se existe. décrit en disant, Ela se descreve dizendo: le ciel et la terre vont passer, o céu e a terra vão passar, mais ma parole mas minha ne palavra passera pas. não passará. C'est pour ça qu'au moins, É por isso que, ou pelo menos, une fois par année, uma vez por ano, tu dois passer à travers la parole de Dieu, você tem que ler a palavra de Deus. la lire au complet. Ler ao completo. J'ai une application dans mon téléphone Eu tenho uma aplicação no meu telefone qui me donne les versets à lire à chaque jour. que me dá um versículo todo dia. Si tu lis la Bible Se você lê a Bíblia pendant 15 minutes, por 15 minutos, en 365 jours, em 365 dias, tu lis la Bible au complet. você lê a Bíblia ao completo. Maintenant, j'aime mon application. O que eu gosto da minha aplicação Parce que si une journée, pour X raison, é porque se por uma razão X je ne peux pas lire, eu não puder ler naquele dia, tu me skippes 2.
Ele vai me mandar dois Ça veut versículos. dire j'ai manqué une journée. Ou seja, eu perdi um dia. Et ça va recalibrer E vai recalibrar pour que moi je puisse para que eu possa lire toute la Bible ler toda a dans Bíblia la même année. no mesmo ano. Je sais que la parole de Dieu doit brûler à l'intérieur Eu de sei que a toi. palavra de Deus tem que queimar ao Il interior faut de que la parole vocês. existe à l'intérieur. A palavra tem que existir no interior. La Bible dit aucune arme forgée contre toi A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra você va prospérer. vai prosperar. Joindre une église, venir dans une église, Vir a uma igreja ne va pas faire de toi não vai te fazer quelqu'un qui va vivre dans la victoire. alguém que vai viver na vitória. Venir ici, Vir aqui, participer à une cellule, participar a uma célula, ne va pas te rendre plus que victorieux. não vai te fazer mais vitorioso. Mais si la parole de Dieu Mas se a palavra de Deus existe à l'intérieur de toi, existe no interior de si vocês, tu la mastiques, se você mastiga a palavra si de tu la Deus, comprends, se você si tu compreende, la mets en application, se você coloca em ça prática, va transformer toute ta vie. vai transformar toda a tua vida. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent dans l'église pendant des années Por isso que tem pessoas que vêm à igreja por anos e anos et ils sont jamais transformés e nunca são transformados, parce qu'ils entendent, porque eles escutam, mais ça rentre pas. mas não entra. Ils écoutent, Eles escutam, mais ils se laissent pas transformer. mas eles não se deixam transformar. Un des livres les plus importants dans le Nouveau Testament Um dos livros mais importantes do Novo Testamento, est le livre de Jacques. o livro de Tiago. Jacques est un personnage unique dans le Nouveau Testament Tiago é um personagem único no Novo Testamento, parce qu'il est le frère de Jésus. porque ele é o irmão de Jesus. La minute que Marie a enfanté Jésus, No momento que Maria deu vida a Jesus, la Bible dit que durant le temps que Marie a enfanté avec sa ou grossesse, seja, durante o período onde ela estava grávida, Joseph n'a jamais touché Marie. José nunca tocou a Maria. Mais la minute Mas do minuto que Jésus est né, que Jesus nasceu, Joseph et Marie Maria e José ont commencé à avoir des rapports ensemble. começaram a ficar juntos. Et le premier fils E o primeiro filho de la famille da família, complètement naturelle completamente natural, est Jacques. é Tiago. Jacques a grandi avec Jésus. Tiago cresceu com Jesus. Quand tu lis Jacques, Quando você lê o livro de Tiago, il n'y a pas une grosse théologie. ele não é um teólogo. Il ne deal pas avec les révélations Ele não théologiques, fala sobre revelações mais il deal teológicas, avec le caractère du chrétien. mas ele fala sobre o caráter do cristão. Il enseigne comment avoir un bon caractère, Ele ensina como ter um bom caráter, comment avoir la bonne attitude, como ter a boa atitude, comment être solide à l'intérieur como ser sólido por dentro et à l'extérieur. e por fora. Parce qu'il a grandi avec son frère Jésus. Porque ele cresceu com seu irmão Jesus. Le livre de Jacques O livro de Tiago est la personne de Jésus é a pessoa de Jesus écrit. escrita. Et au chapitre 1, E no capítulo 1, il commence en force. ele fala Et il dit au verset 23, no versículo 23. car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans le miroir et se voit tel qu'il est. Et après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt comment il est. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Après s'être regardé, Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, non, verset 24. Ah. Après s'être regardé, il s'en va et il oublie comment il est. e depois de olhar para si mesmo, sai e esquece a sua aparência. Dieu ne veut pas que tu oublies qui tu es. Deus não quer que você esqueça quem você é. Dieu ne veut pas qu'on fasse cette erreur-là. Deus não quer que a gente faça o mesmo erro. Dieu ne veut pas que tu oublies ce que tu as. Deus não quer que você esqueça o que você tem. Dieu ne veut pas que tu oublies ce qu'il y a à t'apporter. Deus não quer que você esqueça o que Ele está trazendo para Mais você. trop souvent dans notre vie, Mas muitas vezes nas nossas vidas, on écoute la parole, a gente escuta a on palavra, lit la parole. a gente lê a palavra, C'est tellement facile de voir e é tão fácil ver dans la Bible les promesses. as promessas na Bíblia, C'est facile de voir dans la Bible les miracles de Dieu pour nous. e é muito fácil ver na Bíblia os milagres de Deus para a Et gente. ensuite, trop souvent, on ferme la Bible E muitas vezes a gente fecha a Bíblia et on oublie ce qu'on vient de lire. e a gente esquece o que a gente Et acabou on de ler. s'en va travailler, E vamos trabalhar, on s'en va au collège, vamos à escola, on s'en va dans nos activités, on s'en va voir Vamos. nos amis. vamos fazer nossas atividades, ficar com os amigos, Et on se comporte
E nós nos comportamos comme la personne ancienne como uma antiga pessoa qui ignore les choses de Dieu. que ignora as coisas de Deus. On oublie qu'on vient de lire dans la parole que Dieu a réservé pour nous la victoire. A gente esquece que a gente acabou de ler na palavra que Deus reservou pra gente a vitória. On oublie qu'il y a une puissance qui existe à l'intérieur de nous gente qui peut esquece. tout transformer. A gente esquece que tem um poder dentro da gente que quer transformar tudo. On oublie que Dieu a mis en nous l'autorité pour passer à travers les mauvaises circonstances. A gente esquece que Deus colocou em nós autoridade para passar por qualquer má circunstância. On lit dans la Bible que nous sommes appelés à vivre dans l'abondance, A gente lê na Bíblia que nós somos feitos para viver na abundância mais on commence à accepter des pensées de pauvreté, e começamos a aceitar pensamentos de pobreza, des pensées d'échec. gastar cheques. On lit les promesses, A gente lê as promessas, mais on les oublie aussitôt. mas nós esquecemos imediatamente. Jacques dit, Tiago fala: ne soyez pas comme ça. não seja assim. Ne sois pas comme quelqu'un qui lit Dieu a pour toi une vie extraordinaire. Não seja alguém que lê Deus tem para você uma vida Et extraordinária le lundi, tu commences ta vie dans l'abattement. e no domingo você começa a sua vida abatido. La Bible dit A Bíblia fala: que plusieurs sommes comme des personnes qui se regardent dans le miroir. muitos são como pessoas que se olham no espelho Et lorsqu'on s'en va, e quando a gente sai, on n'est plus capable de se décrire. a gente não é mais capaz de se descrever. Jacques enseigne, ne sois pas comme ça. Já que diz pra gente não ser dessa forma. Mais rappelle-toi, Mas lembrem-se, chaque minute de ta vie, cada minuto da tua vida, le facteur Dieu, o fator Deus. que tu as une promesse en vigueur. Você tem uma promessa em vigor. Que les promesses n'ont pas de date d'expiration pour Promessas não têm toi. data de expiração na tua Que vida. la seule date d'expiration, c'est quand ça va s'accomplir dans ta vie. A única data de expiração é quando tudo vai se completar na tua vida. Il n'est pas trop tard pour être guéri. Não tá tarde para se Il curar. n'est pas trop tard pour être restauré. Não é tarde para se restaurar. Il n'est pas trop tard pour ton couple. Não é tarde para tua vida em casal. Il n'est pas trop tard pour qu'une vie extraordinaire commence ce matin à se Não é manifester. tarde para que uma vida extraordinária comece nessa manhã Le a se premier manifestar. miracle que je trouve qui s'est produit dans la vie de Pierre, O primeiro milagre que a gente encontra na vida de Pedro c'est le miracle de la révélation, foi o milagre da revelação, de saisir la parole. de entender a palavra. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à me révéler dans ma vie? O que o Santo Espírito tem a revelar para mim? Je ne parle pas ici Eu não falo aqui de ce que les études t'ont révélé sur la vie. do que os seus estudos te revelaram Je ne na parle tua pas vida. sur qu'est-ce qu'un texte de quotient intellectuel révèle sur ta vie. Eu não falo sobre o que um texto intelectual faz na tua vida. Je ne parle pas de qu'est-ce que tes amis ou ta famille ont à dire sur Eu não toi. estou perguntando sobre o que os seus amigos ou sua família têm a dizer sobre você. Je ne parle pas de qu'est-ce que ton patron pense de toi. Eu não quero saber do que o seu patrão está falando sobre Mais você. je parle de qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à te dire à toi. Mas eu quero saber o que o Espírito de Deus tem a dizer a você. Qu'est-ce qu'il te montre? O que ele está te mostrando? Qu'est-ce qu'il te dit? O que ele está te dizendo? Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette O planète. Espírito Santo é a coisa mais importante nesse planeta. Parce que toute la puissance de Dieu est concentrée à travers lui. Pois todo o poder de Deus está concentrado nele. Il est celui qui met la lumière. Ele é aquele que leva luz. Au mois de mars, il va y avoir des cours sur la personne du Saint-Esprit. Ou seja, logo vai ter curso sobre a presença do Espírito Santo. Quand Jésus a commencé à dire à ses disciples qu'il allait partir, Quando Jesus falou aos seus discípulos que ele iria partir, les disciples ont commencé à dire, os discípulos começaram a dizer: va-t'en pas, reste avec nous. não vá, fica com nós. Et Jésus leur a dit, E Jesus falou: je ne vous laisserai pas tout seul, eu não os deixarei sozinhos. mais j'envoie quelqu'un du même calibre que moi. Eu vou enviar alguém do mesmo calibre que Lui eu. va vivre avec vous Ele vai viver com vocês pour toujours. para sempre. C'est le É Saint-Esprit. o Espírito Santo. Les théologues Os teólogos nous ont mis un golazo teológico. fizeram um golaço teológico, Parce qu'ils nous enseignent que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. porque eles nos ensinam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. C'est la pire définition que j'ai entendue du Saint-Esprit. É a pior definição que eu já escutei do Espírito Santo. Parce qu'on se rappelle jamais qui a gagné la troisième place. Porque a gente nunca se lembra quem foi que chegou em terceiro lugar. C'est pour ça que le Saint-Esprit est très négligé dans notre vie. Então é por isso que às vezes o Espírito Santo é negligenciado na On nossa se vida. rappelle du champion. A gente se lembra do campeão. Le deuxième peut-être. O segundo lugar, talvez. Le troisième, O terceiro, rarement. raramente. Rarement. Raramente. Je suis uruguayen. Eu sou uruguaio. Sorry. Et
quelqu'un me disait l'autre jour, oui, mais ton pays a fini finaliste dans la Coupe du Monde, je ne sais pas trop quelle année. E aí o pessoal falava, teu time foi finalista da Copa La do Mundo, não sei troisième, la qual ano. quatrième place. Terceiro ou quarto lugar. Je dis, la seule chose que je me rappelle, c'est que le Brésil a gagné. A única coisa que eu lembro foi que o Brasil ganhou nesse ano. Parce qu'on se rappelle toujours du premier, A gente só se lembra do primeiro, jamais du troisième. nunca do terceiro. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette O planète. Espírito Santo é a pessoa mais importante nesse planeta. Une des choses qu'on doit apprendre dans la vie, Uma das coisas que temos que aprender na vida, quand le Saint-Esprit nous parle, quando o Espírito Santo nos fala, nous devons chercher à avoir la révélation totale. temos que procurar ter a revelação completa. Des fois, le Saint-Esprit te donne une idée. Às vezes o Espírito Santo dá uma ideia. Trop souvent, j'ai vu des leaders me parler, me dire, Muitas vezes eu vejo líderes oh, me falando. le Saint-Esprit m'a donné une idée. O Espírito Santo me deu uma ideia. Je suis convaincu que c'est lui qui m'a parlé. Eu tenho certeza que foi ele que me falou. Je vais le faire. Eu vou fazer. Et ils font les choses. E eles fazem as coisas Et ça ne fonctionne pas. e não funcionam. Et maintenant, ils viennent me voir. E depois eles vêm me ver Et ils me disent, mais je pensais que c'était l'Esprit de Dieu. e falam, eu pensei que foi o Espírito de Deus. Ou c'est un esprit de je ne sais pas trop quoi. Ou algum outro espírito, não sei qual. J'ai dit, l'Esprit de Dieu Eu falo, o Espírito doit de te dire Deus quoi tem que dizer o que et quand. e quando. Quand. Quando. Quand Quando. est la chose la plus importante. É a coisa mais importante. Des fois, on a fait des choses Às vezes a gente faz as coisas qui venaient de Dieu, que vêm de Deus, mais dans le mauvais temps. mas no momento errado. Et c'est pour ça que ça n'a pas É fonctionné. por isso que não funciona. Ton idée était bonne. Tua ideia foi boa. Ce que tu voulais faire, c'était bon. O que você queria fazer era bom, Mais tu n'étais pas dans le bon temps. mas você não estava no momento certo. Quand tu vas avoir une révélation, Quando você vai ter uma revelação, cherche à avoir une pleine révélation. procura ter a revelação completa. C'est ça que Jésus était en train d'enseigner à Pierre. É isso que ele está tentando ensinar a Pierre, a Il lui Pedro, donnait le total para lhe dar a completa, pour que lui puisse tout comprendre et tout saisir. para que ele possa compreender tudo. Ce petit mot, quand, Essa pequena palavrinha quando va faire une grande différence dans ta vie. vai fazer uma diferença enorme na tua Va vida. faire une grande différence dans ta carrière, Vai fazer uma grande diferença na dans tua ton carreira, entreprise, dans ton na sua ministère. empresa, no seu ministério. Trop de gens, Muitas pessoas, trop d'enfants de Dieu muitas pessoas de Deus veulent aller plus vite que Dieu, querem ir mais rápido que Deus, au lieu d'écouter tout ce que Dieu a dit. ao invés de escutar tudo que Deus tem para falar. Je me rappelle, jeune chrétien, Eu me lembro com um jovem cristão. j'étais chez moi dans la maison Eu estava em parentale casa, na casa dos meus pais. et j'avais 21 ans. Eu tinha 21 anos Et je lisais la parole de Dieu. e eu li a palavra de Deus. Mon évangile préféré est l'évangile de Matthieu. O meu evangelho preferido é o evangelho de Mateus, Parce que Matthieu révèle Jésus comme le roi des rois, comme l'autorité ultime. porque Mateus revela Jesus como o Rei dos Reis, a autoridade principal. Il révèle Jésus comme en expliquant aux personnes ce que lui dit, c'est la vérité, point. A maneira que ele explica Jesus é o que ele fala é a verdade, ponto. Alors j'ai souvent relu l'évangile. Então, várias vezes eu reli esse evangelho. La façon dont il écrit va avec ma personnalité. A maneira que ele é escrito combina com minha personalidade. Quand Dieu me parlait, Quando Deus me falava, j'étais à genoux dans ma chambre. eu estava de joelho no meu quarto. Et quand je finissais de prier, Quando eu acabava de orar, je disais, Seigneur, eu falava, Senhor, donne-moi la révélation. me dá uma revelação. Explique-moi l'histoire. Me explica a história. Explique-moi le verset. Me explica o versículo. Et là, je restais en silence. E eu ficava em silêncio. Et je laissais l'Esprit de Dieu me parler. E eu deixava o Espírito de Deus me falar. Voilà ce que tu dois faire dans ta vie. É isso que você tem que fazer na tua vida. Rappelle-toi que la vie de prière Lembra que a vida em oração n'est pas un monologue, não é um monólogo, mais un dialogue avec mas é um Dieu. diálogo com Deus. Tu dois parler avec Dieu. Você tem que falar com Deus, Mais trop souvent, mas muitas vezes, après notre prière, depois da oração, on dit au nom de Jésus, Amen. a gente fala em nome de Jesus, Et on s'en va. amém, e vamos embora. Et Dieu est... E Deus, Et tu le laisses avec la bouche ouverte. você deixa com a boca aberta. C'est comme quand tu appelles ta femme. É como quando você liga para sua esposa. Tu sais comment c'est quand tu appelles ta femme. Você sabe como é quando você liga para sua esposa. Elle dit seulement ce qu'elle a à dire. Ela simplesmente fala o que ela tem para dizer Et là, pam. e Et moi, je suis, allô? fala alô, Allô, Laura? alô, Laura? Laura. Et là, il y a des gens à côté de moi. E tem pessoas ao meu lado. Alors, je continue à parler quand même. Então eu continuo a falar. Je dis, OK, mi amor. Oh, tudo bem, meu Sí, amor? yo también te quiero. Eu também te amo. Bye. Tchau. Ne fais jamais ça avec Dieu. Nunca faça isso com Deus. Laisse que Dieu te parle. Deixa Deus te falar. Entends la voix de Dieu Escuta a voz de Deus, pour que Dieu puisse te para révéler. que Ele possa te revelar. Ne dépasse pas Dieu. Não ultrapassa Deus. N'arrive pas en retard.
Não chegue também atrasado, mais travaille avec lui. mas trabalha com ele. Le plus important, O mais importante c'est pas ce que tu vas faire pour lui, não é o que você vai fazer por ele, mais ce que lui va faire avec toi. mas o que ele vai fazer com você. La puissance d'une révélation O poder de uma revelação amène la lumière dans ta vie. traz luz para a tua vida, Te montre vers où passer. te mostra por onde passar. Une des raisons Uma das razões pour laquelle les personnes savaient pelo qual as pessoas sabiam que Jésus était le Fils de Dieu, que Jesus era o Filho de Deus, c'est parce que jamais dans l'Ancien Testament, porque nunca no Antigo Testamento, dans l'Ancien Testament, on avait vu plusieurs guérisons, plusieurs miracles, no Antigo Testamento vimos várias curas, vários milagres, mais jamais on avait vu mas nunca tínhamos visto un homme aveugle homem cego être guéri. ser curado. Alors les gens savaient As pessoas sabiam que celui qui allait redonner la vue aux aveugles que aquela pessoa que dava a visão aos cegos était celui qui allait donner la destinée, era aquele que daria o destino, celui qui allait montrer le chemin. aquele que mostraria o caminho. Le désir de Jésus, O desejo de Jesus c'est que tu ne perdes pas de temps, é que você não perca tempo, c'est que tu ne fasses pas de faux pas, é que você não faça passos errados, mais passos que ta falsos, vie mas que a tua soit vida, dirigée à 100%, que sua vida seja dirigida 100%, pour que ta vie soit en accélération. porque sua vida seja sempre em aceleração. Dans la Bible, Na Bíblia, moi j'ai dit Seigneur dans la Bible. eu falo, Senhor, na Bíblia, Je ne sais pas si que les gens font aussi la même chose que moi je faisais. eu não sei se as pessoas fazem a mesma coisa que eu fazia, Mais à l'époque, mas na época, quand j'ai commencé à lire la Bible, quando eu comecei a ler a Bíblia, je highlightais toutes les promesses. eu marcava todas as promessas. Et je lisais la Bible Eu lia a Bíblia comme une découverte pour découvrir como uma descoberta, para tentar descobrir les promesses de Dieu pour as moi. promessas de Deus para mim. Maintenant, il y a des Bibles qui se vendent. Nesse dia, hoje em dia, tem Bíblias que se vendem, Ça s'appelle la Bible de la promesse. a Bíblia da promessa, Toutes les promesses sont déjà en différentes couleurs, com as promessas já em cores diferentes, par catégorie. categorizadas. Alors j'ai acheté ça et j'ai commencé à regarder. Então eu comecei a ler isso, comprei isso, comecei a olhar. Plus de 9000 promesses Tem mais de 9.000 dans la promessas Bible. na Bíblia. Je dis Seigneur, Eu falei, Senhor, je n'ai pas assez de vie pour que tout ça s'accomplisse eu dans não ma vie. tenho vida suficiente para que tudo isso se complete na Je minha n'ai vida. pas assez de temps pour que tout ça soit réel dans ma Eu não vie. vou ter tempo suficiente para que tudo isso seja real Alors em minha vida. accélère. Então acelera. Moi j'ai commencé à prier Seigneur, accélère la Então, bénédiction dans ma era vie. assim que eu orava, acelera as bênçãos da minha vida. Accélère la prospérité. Acelera a prosperidade. Accélère la guérison. Acelera a cura. Transforme ma femme vite, 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 Transforma vite. minha esposa rápido. Je peux dire ces choses-là parce qu'elle n'est pas ici. Eu posso falar isso que ela não está aqui hoje. Et je peux niaiser ma femme un petit peu Eu posso tirar onda da cara dela. parce que c'est ma femme. Porque é minha esposa. Toi, niaise ta femme. Tu pode tirar onda com a tua esposa. Moi, je niaise ma femme. Eu tiro onda com a minha. Amen. Amém? Chacun s'amuse avec sa Ou femme. seja, cada um com sua esposa. La révélation est le premier miracle dans la vie de Pierre. A revelação é o primeiro milagre na La vida de deuxième Pedro. chose, A segunda coisa c'est le miracle é o milagre de la visualisation. da visualização. Jésus a commencé à parler à Pierre. Jesus começou a falar a Pedro, Commence à te voir comece a se ver comme un homme solide. como um homem sólido. Commence à te voir comme un homme qui rentre dans sa destinée. Comece a ser um homem que está consciente do seu destino. Vous savez, la visualisation a beaucoup à voir avec ton imagination. Tem uma visualização, não confundir com a imaginação. Maintenant, les gens, là, lorsqu'on enseigne ce genre de message-là, Quando a gente começa a ensinar esse tipo de mensagem, il y a des pasteurs qui disent que c'est des doctrines mondaines. fala que isso aí são doutrinas mundanas. Par contre, Mas le livre le plus excitant de la Bible, o livro mais excitante da Bíblia, mas pour moi, para mim, c'est le livre de la Genèse. é o livro da Gênesis. Lorsque le peuple de Dieu est en train de construire la tour de Babel, Quando o povo de Deus está começando a construir a Torre de Babel, et ils voulaient se rendre vers Dieu, eles gostariam de chegar a Deus. Dieu les a regardés et il a Deus dit, olhou para eles e falou: je vais leur distribuer différentes langues eu vou distribuir diferentes clãs pour que le projet para que o projeto n'aboutisse pas. não consiga se Et completar. là, Dieu dit, E Deus fala: parce que tout ce que l'homme peut imaginer, porque tudo que o homem pode imaginar, il pourra l'accomplir. ele vai conseguir completar. Il a dit, Simon, arrête de te voir comme un roseau instable. Então ele falou: Simão, para de se ver como algo instável, Parce que maintenant, tu es rempli de mon esprit. porque nesse momento você está cheio do meu espírito. Commence à te voir comme une pierre solide. Comece a te ver como uma pedra sólida. Commence à te voir fort. Comece a te ver forte. Commence à avoir confiance. Comece a ter confiança. Commence à être stable, à être ferme. Comece a ser estável, a ser duro. Et une vie de détermination. Tem uma Vois-toi vida- comme Dieu te voit. Tenha uma vida de determinação. Se veja como Deus te vê.
Tout ce que l'on voit alentour de nous est le fruit de l'imagination de Tudo que a gente quelqu'un. vê ao redor de nós Tout ce é o qu'on voit, fruto da imaginação de outras que pessoas. ce soit la tour inclinée du stade, Ou seja, a torre inclinada do estádio, que ce soit le monde souterrain qu'il y a dans le centre-ville. ou seja, a cidade subterrânea no centro da cidade. Chacune des grosses constructions incroyables que nous voyons dans le monde Todas as grandes construções incríveis que vemos no mundo ont commencé comme une idée dans la tête d'un architecte, começaram como uma ideia na cabeça de um une arquiteto, idée dans la tête d'un créateur. uma ideia na cabeça do Criador. Tout ce qui est vraiment incroyable à nos yeux Tudo que é incrível aos nossos olhos a commencé comme un concept dans la tête de quelqu'un. começou como um conceito na Si cabeça de tu veux alguém. vivre dans la volonté de Dieu pour toi, Se você quer viver segunda vontade de Deus para você, si tu veux vivre dans ce qu'il t'a préparé, se você quer viver para o que Ele te preparou, commence à te voir comme ça. comece a se ver assim. Quand tu vas préparer tes objectifs pour cette année, Quando você vai preparar seus objetivos para esse ano, tu dois être capable de voir une image claire. você tem que ver uma imagem clara na sua cabeça. Quand Jacob Quando Jacó a été voir son patron foi ver seu patrão et il lui a dit, e falou: je vais faire un deal avec toi. eu vou fazer um acordo com você. Maintenant, le bétail qui va naître, Agora todo o metal que vai nascer, tout le bétail, el ganado, ah, todo o rebanho que vai nascer, qui va être pur, que vai ser puro, va t'appartenir. vai te pertencer. Mais tous ceux qui vont être tachés Mas todos aqueles que forem malhados vont m'appartenir. serão meus. La réalité était que dans le bétail de l'époque, Ou seja, que a realidade é que na época, no gado da época, il y avait seulement quelques-uns qui étaient tachés. tem apenas alguns malhados. Mais Jacob, dans son esprit, Mas Jacó, em seu espírito, a pu concevoir le miracle. pôde ver o milagre. Et il a eu la vision Ele teve a visão que plusieurs que várias pessoas, bétails, que plusieurs que animaux vários gados naissaient nasciam tachés. malhados. Il a été capable de le voir. Ele foi capaz de ver. Et la Bible raconte E a Bíblia fala que ce qu'il était capable de voir que o que ele foi capaz de s'est ver accompli dans sa vie. se completou em sua Tu vida. dois être capable de te voir Você tem que ser capaz de se ver, rentrer dans la promotion que tu désires. entrar na promoção que você está Tu dois être capable de te voir Você precisa se ver signer le contrat de travail que tu veux avoir. assinando o contrato de trabalho que Tu você dois quer être ter. capable de te voir Você tem que ser capaz de se ver rentrer dans la maison extraordinaire dans laquelle tu veux vivre. entrando na casa extraordinária que você quer morar. Tu dois être capable de te voir vivre heureux dans la paix. Você tem que ser capaz de se ver feliz, na paz. Mais si tu dis non, 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 je suis pas capable Mas de você voir fala, ça. não sou capaz disso. Je suis pas capable de voir cette image claire. Eu não sou capaz de ver essa imagem clara. Alors tu ne pourras jamais atteindre un niveau supérieur dans ta vie. Ou seja, você nunca vai ser capaz de atingir esse nível superior da Si sua tu n'es pas vida. capable de te voir heureux, Se você não é capaz de se ver feliz, alors tu vas jamais être heureux. você nunca vai ser feliz. Si tu ne peux pas te voir complètement guéri, Se você não consegue se ver completamente curado, alors tu ne seras jamais guéri. você não será nunca curado. Si tu ne peux pas te voir en train de conduire l'auto, Se você não pode se ver, tu vas toujours dirigindo esse arriver à carro, l'église, você vai sempre chegar à igreja dans le métro. pelo metrô. Si tu n'es pas capable de te voir payer ta maison en 5 ans, Se você não é capaz de ver sua casa em 5 anos, tu vas la payer dans 20 ans. pagar sua casa em 5 anos, você vai pagar em 20 anos. Si tu es capable de le voir, Se você é capaz de ver, tu vas le recevoir. você vai receber. Voir, Ver c'est recevoir. é receber. Si dans ton imagination, Se na tua imaginação, dans ta tête, dans ta pensée, tu peux le voir, na tua cabeça, você ça va consegue s'accomplir. ver, vai se completar. Regarde qu'est-ce que Éphésiens 3, verset 20 dit dans la version français courant. Olha o que aqui Efésios fala no capítulo 3, no francês corrente. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus A Deus que tem o poder de fazer infinitamente mais, tout ce que nous demandons tudo o que pedimos, ou même ou ainda imaginons imaginemos, par la puissance pelo poder qui agit en nous. que age em nós. Ça veut dire que ta prière, ça veut dire que ta visualisation Quer dizer que sua oração, sua visualização devient une prière pour Dieu. se torna uma oração para Deus. Alors l'obstacle, Então o obstáculo ce n'est pas Dieu, não é Deus, mais c'est nous autres. é nós mesmos. Ouvre ta pensée ce matin. Abre tua cabeça nessa Rentre manhã, une image entra essa et imagem laisse que Dieu agisse. e deixa Deus agir. La puissance
de la visualisation O poder da visualização va faire accomplir des grandes choses. vai te fazer completar várias coisas, grandes coisas. Première chose, Primeira coisa, le miracle de la o révélation. milagre da revelação. Savoir ce que Dieu va faire avec toi. Saber o que Deus vai fazer com você. Le deuxième miracle O segundo milagre est le miracle de la é o visualisation. milagre da Te visualização. voir Te ver dans ce que Dieu t'a promis. no que Deus te prometeu. Voir ton enfant assis dans cette salle. Ver teu filho sentado aqui nessa sala. Voir ton frère, ta soeur, tes amis recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ver teu irmão, tua irmã, tua família receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Maintenant que j'ai parlé de ces deux points-là, Agora que eu falei desses dois pontos, je veux rentrer dans le vrai message de ce matin. eu vou começar a verdadeira mensagem da C'est manhã. maintenant que je vais commencer à prêcher. Eu começo agora a minha pregação. C'était juste l'introduction. Essa foi a introdução. Êtes-vous prêts? Vocês estão prontos? Il me reste 20 minutes. Só tenho 20 Dans les minutos. prochaines 20 minutes, Nos próximos 20 minutos, ta vie va être transformée. tua vida vai ser transformada. Je prends un engagement avec toi. Eu vou me comprometer algo com vocês. La Bible, je sais qu'ici, l'Esprit de Dieu est libre de faire n'importe Eu quoi. sei que aqui o Espírito de Deus está livre para fazer o que quiser. Mais la Bible dit aussi que l'Esprit se soumet à l'homme également. Mas a Bíblia também fala que o Espírito se submete ao homem. Alors je m'engage de toujours finir avant 11 heures, Então eu prometo a vocês terminar antes de 11 horas. parce que je respecte ton temps. Porque eu respeito o seu tempo. La minute No minuto qu'on vit maintenant que a gente está vivendo agora est la plus importante de ta vie. é o momento mais importante da Parce que tua ça va vida. jamais revenir. Porque nunca vai voltar. La meilleure chose que tu donnes à quelqu'un, A melhor coisa que você pode dar a la alguém, meilleure chose que tu donnes à ta femme, à tes enfants, a à ta melhor coisa que famille, você pode dar à sua esposa, seus filhos, sua família, c'est ton temps. é o teu tempo. Le troisième miracle le plus important, O terceiro milagre mais importante c'est le miracle de la déclaration. é o milagre da declaração. Est-ce que tu es capable de déclarer ce que Dieu va faire dans ta vie? Você é capaz de declarar o que Deus tem para fazer na tua vida? Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? O que você fala com a sua boca? La Bible dit le corps tout entier de l'homme A Bíblia fala que o corpo inteiro do homem est dirigé é dirigido par son membre le plus petit, pelo um dos seus membros mais menores, par sa langue. por sua língua. Il y en a qui ont des petites langues, Tem pessoas que têm língua pequena, mais ils font des gros ravages mas que fazem estragos muito grandes dans leur vie nas suas à próprias cause de vidas, mauvaises déclarations. por causa de más declarações. La Bible dit A Bíblia fala que la vie et la mort que a vida e a morte tiennent têm, par ta langue. são sustentadas por tua língua. Tu contrôles ta destinée. Tu controla o teu destino. Tu contrôles le genre de vie que tu vas vivre Tu controla o tipo de vida que você avec vai les viver mots que tu vas dire. com as palavras que você vai falar. Regarde avec moi Genèse 1, verset 1. Olha para mim Gênesis 1, verset 1. 1:1. La Bible commence en disant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. No princípio Deus criou o céu e a terra. Alors dans le premier chapitre, dans le premier verset de la Bible, Ou seja, no primeiro capítulo do primeiro versículo da Bíblia, Dieu se révèle Deus se revela comme étant le Dieu Elohim, como sendo o Deus Elohim, le Dieu de toute création, o Deus de toda a criação, le Dieu qui peut tout faire de rien. o Deus que pode fazer tudo a partir do nada. Au commencement, la Bible dit, il l'a créé. No começo a Bíblia falou, ele criou. Dans le premier verset de la Bible, No primeiro versículo da Bíblia, tu déclares que le Dieu que tu sers, tu declara que o que tu Deus, découvres, você descobre que o Deus que tu serve n'est pas un Dieu ennuyeux, não é um deusinho, un Dieu ennuyeux, um un Dieu aburrido, Deus chato, un Dieu plate, um Deus chato, mais un Dieu qui est créatif. mas um Deus criativo. Tu découvres dans le premier verset de la Bible un Dieu innovateur, Tu descobre no primeiro versículo da Bíblia que ele é um Deus un inovador, Dieu qui a des bonnes idées, um Deus que tem boas un ideias, Dieu qui a des très bons plans, um Deus que tem muitos bons planos, un Dieu qui n'est pas enfermé dans une boîte um Deus que não carrée. está fechado numa caixinha quadrada. Vous et moi sommes créés Vocês e nós à somos cette criados image-là. a essa imagem. On est des personnes nées créativement, Somos pessoas que nasceram de maneira criativa, avec la puissance de déclarer et que les choses s'accomplissent. com o poder de declarar e que as coisas se Au completem. verset 2, ça continue en disant, la terre était désordonnée et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. E o segundo versículo fala: era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Il y avait des ténèbres partout, tout était désordonné. Tinha trevas em todos os lugares, tudo estava em falta de ordem. La Bible dit que l'Esprit de Dieu planait. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia.
planait. Ça veut dire qu'il attendait. Ou seja, quer dizer que ele esperava. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était en train de prendre place. A Bíblia fala que o Espírito de Deus estava começando a tomar lugar. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu était en train de planer au lieu de créer des choses et agir? Por que é que o Espírito de Deus estava ali simplesmente esperando no lugar de criar coisas e agir? Pourquoi il n'a pas commencé à agir tout de suite? Por que ele não começou a agir imediatamente? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu était en train d'attendre? O que é que o Espírito de Deus estava esperando? Il attendait Ele esperava que le Dieu Elohim, le Dieu créateur, que o Deus Elohim, o Deus Criador, fasse quelque chose, faça algo, qu'il déclare une parole. que ele declare uma palavra. C'est pour ça qu'au verset 3, ça dit, É por isso que no versículo 3 ele fala: et Dieu dit disse Deus, que la lumière soit, haja luz, et la lumière fut. e houve luz. Est-ce que tu peux voir le principe ici? Você está vendo o princípio aqui? L'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. O Espírito de Deus está no interior de cada um. Il plane, Ele está esperando. il est en stand-by. Ele está em stand-by. Rien ne se passe Nada acontece jusqu'à ce que tu ne déclares les choses. até que você declare as coisas. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rentrer en action O Espírito Santo não pode entrar em ação avant que Dieu déclare la parole. antes que Deus declare a palavra. Il attendait, Ele esperava. il ne bougeait pas. Ele não se movia. Aujourd'hui, Dieu a une grande destinée pour toi. La Bible Hoje- révèle qu'il a une vie abondante. Hoje Deus tem um grande destino para você. A Bíblia fala que Deus é um Deus de abundância. Métele fuerza, Jorge. Dios tiene una vida abundante para ti. Deus tem uma vida abundante para vocês. Otra vez, Deus tem uma vida abundante para otra vocês. vez. Deus tem uma vida abundante para vocês. Más fuerte. Deus tem uma vida abundante para vocês. Mais l'Esprit Saint Mas o Santo Espírito attend. espera. Il attend. Ele espera. Il est en stand-by. Ele está em stand-by. Il a la puissance d'accomplir la parole de Dieu dans ta Ele vie. tem o poder de completar a palavra de Deus na tua vida. Mais avant d'entrer en action, Mas antes de entrar em ação, avant de construire dans ta vie de nouvelles antes de choses, construir em tua vida coisas novas, avant de guérir, avant d'amener la antes de promotion, curar, antes de trazer tua promoção, avant d'accomplir des choses extraordinaires, antes de completar coisas extraordinárias, il attend. ele espera. La seconde que Dieu a déclaré la No parole, momento que ele te declara a palavra, la seconde que Dieu a dit que la lumière no soit, momento que ele falou, haja luz, la minute que la parole a été libérée, no momento que a palavra foi liberada, le Saint-Esprit a amené à l'existence ce que Dieu avait o déclaré. Espírito Santo fez existir o que Deus declarou. C'est la puissance qu'il existe dans ta déclaration. É o poder que tem na tua declaração. La raison pour laquelle A razão pela qual la prospérité n'est pas encore rentrée dans ta vie, a prosperidade ainda não está na tua vida c'est parce que oui, tu le crois que tu peux prospérer. é porque sim, você crê que você pode prosperar. Oui, tu peux te voir prospérer. Você pode até te ver prosperando, Mais tu n'as pas encore commencé à le déclarer. mas você ainda não começou a declarar. La raison pour laquelle les choses n'ont pas changé, A razão pela qual as coisas não vão mudar c'est parce qu'il manque la troisième é étape. porque falta essa terceira Il etapa. manque l'étape de la déclaration. Falta a etapa da declaração. Chaque jour dans ma vie, Cada dia da minha vida, je prends une moyenne de 10 à 15 minutes eu passo pelo menos 10 a 15 pour minutos déclarer la parole de Dieu sur para moi. declarar a palavra de Deus sobre Je mim. déclare, Eu declaro, je vais être un homme d'influence. eu quero ser um homem de Je influência. déclare, ma famille va bien aller. Eu declaro que minha família vai ficar Je bem. déclare, moi et ma femme, on va rester en santé. Eu declaro, eu e minha esposa ficaremos com Moi saúde. et ma femme, on va servir le Seigneur. Eu declaro, eu e minha esposa serviremos ao Senhor. Je déclare, mes enfants vont rester dans les voies du Seigneur. Eu declaro, meus filhos vão ficar na linha do Senhor. Un pasteur m'a dit un jour, O pastor me falou um dia, tu ne peux pas enseigner un principe spirituel você não pode ensinar um princípio espiritual parce que tu le vois une fois dans la Bible. porque você viu ele uma vez na Bíblia. Alors je dis, all right. Então eu falei, tudo bem. Psaume 33. Salmo 33. Dans le psaume 33, verset 6, Salmo 33, versículo 6, ça dit ceci. fala-se o seguinte: Par sa parole, Por sua palavra, le Seigneur a fait le ciel. o Senhor fez o céu. Comment est-ce que le Seigneur a fait le ciel? Como é que o Senhor fez o céu? Comment est-ce qu'il a fait le ciel? Como é que o Senhor fez o céu? Avec sa parole. Ensuite, ça dit, Em seguida fala, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. ele ajunta Et toute leur armée e todo o seu exército par le souffle de sa bouche. pelo sopro da sua boca. Les planètes Os planetas par le souffle de sa bouche. pelo sopro da boca. Les étoiles As estrelas par le souffle de la bouche. pelo sopro da boca. Le souffle de sa bouche, le mot souffle,
A palavra sopro, Dans l'original, no original, c'est le mot ruach. é a palavra ruach. Le mot ruach A palavra ruach, veut dire par l'esprit. que quer dizer por espírito. Alors il déclarait la parole Ou seja, ele declarou a et palavra l'esprit de Dieu agissait. e o Espírito de Deus agiu. C'est pas suffisant d'avoir la parole dans notre tête. Não é suficiente ter a palavra na nossa cabeça. C'est pas suffisant que les versets soient dans ton cœur. Não é suficiente que o versículo esteja no teu coração. Il y a des gens qui disent la parole est dans mon cœur. Tem pessoas que falam, a palavra está aqui no meu coração. C'est dans mon cœur. No meu coração. No meu coração. Dans ton cœur, ça va rien produire. No teu coração não vai produzir. Dans ton cœur, No teu coração ça produit la conviction. produz uma convicção. Mais l'accomplissement, Mas para completá-la, c'est dans la déclaration. está na declaração. Est-ce que tu veux que ça reste seulement une confirmation? Você quer que simplesmente seja uma confirmação Tu veux que ça s'accomplisse? ou você quer que se complete? Moi, je dis, Seigneur, je veux que ça s'accomplisse. Senhor, eu falo, Senhor, eu quero que isso Et aconteça. je dis, Seigneur, tout ce que les autres personnes ne veulent pas déclarer, E tudo que as outras pessoas não querem declarar, moi, je vais le déclarer. eu vou declarar. La seconde que tu déclares la parole, No minuto que tu declara a palavra, le Saint-Esprit o Espírito Santo rentre en action dans ta vie. entra em ação na tua vida. Jésus a dit, quand vous priez, Jesus falou, quando vocês oram, dites que vous l'avez reçu. diga que vocês receberam, já receberam. Il dit, dites que vous l'avez reçu. Ele fala, diga que vocês já receberam. Parce que quand tu parles, Porque quando você fala, quand tu déclares, quando você declara, le Saint-Esprit va suivre les paroles. o Espírito Santo segue as palavras. Et il va libérer la puissance Il va pour que ça libérer s'accomplisse dans O ta vie. poder para que se complete em sua vida. C'est pour ça que quand je prêche, Por isso que quando eu oro, je dis souvent, eu falo normalmente, dis ceci, fala isso. dis ça à la personne à côté de toi. Fala isso à pessoa que está ao lado. C'est pour ça qu'à la fin, quand je prie, É por isso que no final, quando eu oro, je demande toujours aux personnes, eu peço às pessoas, parle avec Dieu, falem com Deus. lève ta voix, Eleve sua voz. déclare ceci, déclare cela. Declara isso, declara aquilo. Pas parce que vous êtes des marionnettes, Não porque vocês são marionetes. pas parce que j'ai un drip d'autorité et je veux que vous fassiez ce que je veux, Não porque eu estou com um senso de autoridade e eu quero que vocês façam o que eu quero. mais parce que je sais Mas porque eu sei que si tu le déclares, que se você ça declara, va s'accomplir vai dans se ta vie. completar em tua vida. Je sais que si tu le dis, Dieu va Eu le sei que faire. se você fala, Deus vai fazer. C'est pas une magie. Não é uma mágica. Ça arrive pas par hasard. Não acontece por Tu acaso. dois participer. Você tem que participar. Commencer à déclarer. Começar a declarar. Seigneur, tu vois mon problème au Senhor, travail. você está vendo meu problema no Je trabalho? déclare Eu que declaro tu amènes une solution aujourd'hui. que você traz uma solução hoje. Je déclare que je reçois la bénédiction Eu aujourd'hui. declaro que eu recebo essa bênção hoje. Hébreu, dernier verset. Em Hebreus, no último versículo, Hebreus 1, Verset 1 à 3. versículo 1 a 3. Ça dit, autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs façons par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes les choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation parfaite de Dieu. Et il soutient tout l'univers par la puissance de sa parole. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplandor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ça veut dire que la puissance que Dieu a de créer dans sa parole, Ou seja, o poder do que Deus criou em sua palavra, si sa parole soutient l'univers, se a sua palavra sustenta o universo, sa parole va soutenir ta vie. sua palavra vai sustentar sua vida. Quelle parole? Que palavra? Les paroles de l'Esprit de Dieu. A palavra do Ce qu'il Espírito t'a de Deus. révélé. É o que Ele está te C'est pour revelando. ça que la première chose, c'était la révélation. É por isso que a primeira coisa foi a revelação. Ensuite, le miracle de visualiser ce que Dieu te dit. Em seguida, o milagre de visualizar o que Deus te Et fala. ensuite, déclarer que ça va Em s'accomplir. seguida, declarar que vai se Peut-être completar. il y a des difficultés dans la famille, au Talvez, travail. talvez você vai ter dificuldades na família, no Peut-être trabalho. différents défis dans l'intégration, dans les études ou dans ton entreprise. Talvez você vai ter outros tipos de desafios de integração na sua família, na Ce matin. sua empresa. Ce matin, Nessa manhã, commence à déclarer la parole de começa a Dieu. declarar a palavra de
Le Deus. Saint-Esprit va O libérer Espírito Santo vai liberar sa puissance o seu poder. et il va changer la Ele circonstance. vai mudar as circunstâncias. Deux niveaux de foi différents. Existem dois níveis de fé diferentes. Le premier niveau de foi, O primeiro nível de fé c'est lorsque la femme qui avait le flux de sang é quando a mulher que estava sangrando, a dit si seulement je pourrais toucher le bord, e simplesmente se eu pudesse tocar nas suas vestes, eu poderia ser curado. un point de contact, Ponto de contato, imposition des mains. uma imposição de mãos. Mais le deuxième Mas o segundo niveau de foi, nível de fé c'est lorsque le centenier est venu voir Jésus, é quando le centurion. o centurião veio ver Jesus. Une simple parole Uma simples palavra et Dieu a agi. e Deus agiu. Choisis celle que tu veux. Escolha a palavra, escolha a fé que você Peut-être tu as quiser. besoin qu'on prie pour toi. Talvez você precise que oremos por Mais você, peut-être une simple parole aussi mas talvez simplesmente uma va faire palavra une grande différence vai dans ta fazer vie. uma grande diferença na tua vida. Dieu va faire quelque chose. Deus vai fazer algo Ce matin, nessa manhã, à travers toi, através de você Dieu mesmo. veut transformer ta vie. Deus vai transformar a tua vida. Notre Dieu Nosso Deus veut faire des choses pour toi. quer fazer coisas por Il você. veut transformer tes Ele quer circonstances. transformar as tuas Il veut circunstâncias. donner une nouvelle Ele quer te perspective, dar uma nova une perspectiva, nouvelle vie. uma nova vida. Qui veut rentrer dans cette Quem é destinée? que quer entrar nessa destinação? Je t'invite à prier avec moi ce Eu matin. te chamo para orar comigo nessa manhã. Ferme les yeux là où tu es. Feche os olhos onde você estiver. Et la première prière que je veux faire, E a primeira oração que eu vou fazer c'est une prière de connexion. é uma oração de conexão. Chaque réunion, Cada reunião, on donne l'opportunité damos a à oportunidade tous ceux et celles a todos aqueles qui veulent se rapprocher de Dieu que querem se aproximar de Deus, de commencer ici. de começar aqui. C'est possible É possível d'effacer la distance qu'il y a entre toi et le Seigneur apagar a distância que existe entre você e à travers Deus, une simple prière. através de uma simples oração. J'aimerais que tout le monde ici puisse faire la prière avec moi. Eu quero que todo mundo aqui faça essa oração comigo. Que tu puisses dire, Seigneur Jésus, Que você possa falar: Senhor Jesus, ce matin, nessa manhã je reçois ta parole. eu recebo tua palavra. Je te reçois comme Seigneur Eu te recebo como Senhor et comme Sauveur de ma e vie. como Salvador da minha vida. Commence à transformer ma vie. Comece a transformar a minha Écris vida. mon nom Escreve meu nome dans le livre de vie no livro da vida. et commence aujourd'hui Começa hoje à me a transformer. me transformar. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen Amém et Amen. e amém. Je continue à prier et j'aimerais voir la Continua a main. orar. J'aimerais voir la main de Gostaria ceux de et ver a celles mão dos que qui ont fait cette prière pour la première fois. fizeram essa oração pela primeira vez Fais comigo. juste lever ta main. Simplesmente levanta a mão. Je veux faire une prière spéciale pour Vou toi. fazer uma oração especial para você. Permets au Seigneur Permita ao Senhor de commencer à faire des choses dans ta vie maintenant. começar a fazer coisas em sua vida nesse momento. Seigneur, je te remercie Senhor, eu te agradeço pour chaque personne. por cada pessoa. Qu'aujourd'hui, leur vie commence à avancer. Que hoje a vida deles comece a avançar. Qu'aujourd'hui, Que hoje ils soient transformés par toi. eles sejam transformados por você. Qu'ils rentrent dans l'abondance que tu as promis. Que eles entrem na abundância que você Qu'ils soient prometeu. touchés, guéris et restaurés. Que eles sejam curados e restaurados. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. J'aimerais que chaque personne ce Gostaria que matin, cada pessoa hoje qui a compris quelque chose dans le message, que entendeu algo na mensagem, celui qui dit, os que dizem, j'ai besoin eu preciso d'avoir la révélation. ter a revelação. J'ai besoin d'être capable de me voir comme Dieu me voit. Eu preciso me ver como Deus me vê. Je dois commencer à déclarer la Eu parole. preciso começar a declarar a palavra. À travers l'enseignement, j'ai compris Através desse ensino eu entendi que pour que les choses fonctionnent, que para que as coisas funcionem, je dois m'activer aussi. eu também tenho que me ativar. Si tu es cette personne, je t'invite à te mettre Se debout. você é essa pessoa, eu te convido a se levantar. On va commencer à prier ensemble et Dieu va commencer Começar à a faire orar des juntos. miracles. E Deus vai fazer milagres. Ce matin, Nessa manhã, de la même façon da mesma forma que Jésus a parlé avec Simon, que Jesus falou com Simão, et il lui a dit, ele falou: je vais te donner une nouvelle nature, un eu nouveau nom. vou te dar uma nova natureza, um novo Tu nome. ne vas plus être instable, Você não será mais instável, mais tu vas être solide dans la foi. você vai ser sólido na Les fé. promesses vont s'accomplir. As promessas vão ser C'est la même chose que Dieu veut faire avec toi. É a mesma coisa que Deus vai fazer Ce com matin, você. Dieu Nessa manhã, veut te Deus faire entrer dans une nouvelle destinée. quer te fazer entrar numa nova destinação. Il veut te donner un nouveau nom. Ele quer te dar um novo nome. Il veut t'appeler Ele quer te chamar réussite,
succès. Ele quer te chamar sucesso. Il veut t'appeler guéri. Ele quer te chamar cura. Il veut t'appeler solide. Ele quer te chamar sólido. Ce matin, Dieu veut t'appeler miracle. Nessa manhã, Deus te chama Il milagre. veut te donner une nouvelle Ele identité, quer te dar uma nova identidade, une nouvelle vie. uma nova vida. Reçois du Seigneur ce matin. Recebe do Senhor nessa manhã. Chaque personne sait exactement où elle est dans sa Cada vie. pessoa sabe exatamente onde está em sua vida. Elle sait exactement où elle est. Cada pessoa sabe exatamente onde está. Laisse que Dieu commence ce matin Deixa que Deus comece nessa manhã à te faire avancer. a te fazer avançar. Reçois la révélation. Recebe a revelação. Que ce soit clair maintenant, que la lumière s'allume. Que isso seja claro para você, que haja luz. Commence à te voir dans la promesse. Comece a te ver na promessa. La minute que tu vas te voir dans la promesse, No momento que você começar a se ver na promessa, lève tes mains vers lui. levanta as mãos para Ele. La minute que tu es capable d'avoir une image claire dans ton esprit, No momento que você começar a se ver claramente em seu espírito, que Dieu ait amené la révélation, que Deus trouxe a revelação, que tu puisses te voir que você possa se ver comme Dieu t'appelle à être. como Deus te chama a ser. Lève tes mains vers lui. Levanta as mãos para Ele. Commence à savourer l'image. Comece a saborear, a ver a imagem. Commence à désirer l'accomplissement. Comece a desejar a conquista. Dans 30 secondes, je vais te demander de commencer à déclarer que ces choses vont Em 30 s'accomplir. segundos eu vou pedir para vocês começarem a declarar que tudo isso vai acontecer. L'Esprit de Dieu est maintenant sur toi. O Espírito de Deus está aqui sobre vocês. Il te touche, il te Ele remplit, toca, Ele te enche, il amène à l'existence. Ele te leva à existência. Comme dans Genèse 1, Como em Gênesis 1, il attend après toi. Ele espera você. Il a la puissance de l'accomplir, Ele tem o poder de completar, mais il attend après mas toi. Ele te espera. Commence à déclarer maintenant Comece a declarar agora ce que Dieu t'a montré. o que Deus te mostrou. Commence à déclarer la promesse. Comece a declarar a promessa. Commence à déclarer que ça va fonctionner. Comece a declarar que vai funcionar. Commence à dire je vais être prospère. Comece a dizer, eu vou ser próspero. Ma vie va être Minha transformée. vida vai ser transformada. Mon couple va commencer à bien aller. Minha vida em casal vai começar a melhorar. Mes enfants vont suivre le Seigneur. Meus filhos vão seguir o Senhor. Ma grossesse va bien aller. Minha gravidez vai bem. Commence à le déclarer maintenant. Declara agora. Commence à le dire au Saint-Esprit Começa a falar ao Espírito Santo pour qu'il puisse commencer à agir. para que ele possa começar a agir. Pendant que tu gardes la bouche fermée, rien ne se produit. Enquanto você está com a boca fechada, nada vai acontecer. Rien ne va s'accomplir. Nada vai se completar. Mais si tu déclares la parole de Dieu, Mas se você declara a palavra de tu vas Deus, rentrer dans la destinée glorieuse que você Dieu vai t'a entrar préparée. no destino glorioso que Deus preparou para ti. Commence à le déclarer maintenant prophétiquement. Comece a declarar agora de maneira profética. Tu es le plus grand prophète de ta vie. Você é o maior profeta da sua própria vida. Dis Seigneur, je vais être en santé. Fala, Senhor, eu quero estar em saúde. La promotion va venir. A promoção vai chegar. La paix, l'harmonie va régner chez moi. Paz, a harmonia vai reinar na minha casa. Moi et ma famille, on va servir le Seigneur. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Je sens le Saint-Esprit s'activer dans ta vie. Eu sinto o Espírito Santo ativando-se na tua vida. Je sens l'Esprit Saint s'activer dans ta vie. Eu sinto o Espírito Santo se ativando em tua vida. Pendant que tu es en train de parler, de déclarer Nesse maintenant, momento que você está começando a declarar, pendant que tu prends autorité, nesse momento que você começa a ter autoridade, l'Esprit Saint est en train d'accomplir. o Espírito Santo está completando. Je déclare que la communauté brésilienne à Montréal va être transformée par le Eu Seigneur. declaro que a comunidade Puissamment. brasileira em Montreal vai ser transformada. Je déclare que cette salle va être remplie dans peu de temps. Eu declaro que essa sala vai estar cheia em pouco tempo. Je déclare que la lumière de Dieu va briller dans ta vie. Eu declaro que a luz de Deus vai brilhar em Que tua la vida. bénédiction que tu as tant espérée va venir vers toi. Que as bênçãos que você há muito tempo espera vão Que vir tout ce para que tu você. désires avoir s'accomplit au nom de Tudo que Jésus. você deseja ter se completa em nome de Jesus. S'il y a des personnes ici, Se há pessoas aqui, pareilles que moi, como eu, qui sont convaincus à 100% que estão convencidas a 100% que ce que l'on déclare, que o que a gente declara, Dieu va l'accomplir. Deus vai completar. Au compte de 3, A gente conta até 3. je veux que tu acclames le Seigneur Eu quero fort. que você aclame ao Senhor. Et ça va être une déclaration de la Isso victoire vai sur ser ta uma déclaration. declaração de vitória na sua vida. 1, 2,
declarar tua Parce que vitória. Dieu, l'Esprit Porque Saint, Deus, o Espírito Santo, va accomplir les paroles que tu as vai déclarées. completar o que você acabou de falar, declarar. 3. 3. Applaudis le Seigneur bien fort maintenant. Acclame-le comme si tu Acclame-le. recevrais ce que tu as déclaré. Claro, para que aconteça o que você declarou. Plus fort pour lui. Mais forte, mais alto Plus para fort pour Ele, le Seigneur. para o Senhor. Est-ce que tu as de mieux pour lui ce matin? Alguém que foi tocado por Ele nessa manhã? Si ta femme est avec toi, Se tua esposa está aqui com você, va te mettre debout à côté d'elle rapidement. fique em pé diante dela Rapidement. rapidamente. Commence à dire, Começa a falar, chérie, querida, ça va bien aller. tudo vai bem, tudo vai correr Tu bem. es avec nous. Deus está com nós, Ça va fonctionner. vai funcionar. Notre maison Nossa casa va être une maison de paix, vai ser uma casa de paz, une maison d'harmonie, uma casa de une harmonia, maison de bénédiction. uma casa de bênçãos. Notre maison Nossa casa est une maison é uma casa où la présence de Dieu va régner. onde a presença de Deus vai reinar. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Eu os abençoo nesse momento em Je nome de bénis Jesus. chaque personne qui est ici Eu abençoo maintenant. cada pessoa que está aqui nesse momento. Que ton territoire s'agrandisse. Que o seu território aumente, Que ta conquête soit plus grande. que a sua conquista seja maior, Que la présence de Dieu dans ta vie ne manque jamais. que a presença de Deus na tua vida nunca falte. Et je déclare que chaque célibataire dans cette salle, Eu declaro que cada solteiro nessa sala, vous êtes célibataire, você é solteiro, mais pas pour longtemps. mas não por muito tempo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Et Amen. E Donne-nous un amém. applaudissement au Palmas Seigneur. ao Senhor. Amém. Deus sempre nos surpreende, né? A gente sempre vem com a expectativa de ser abençoado. Mas ele pode nos abençoar, ele pode dar um copo de água para matar nossa sede. E ele pode nos jogar dentro de uma piscina e falar, bebe o quanto você quiser. Eu acho que é mais ou menos esse nível que ele está nos colocando. Ele tem nos jogado em piscinas da graça dele e falado, bebe o quanto você quiser. Então, que a nossa sede seja o nosso limite. Então, que a gente possa essa semana continuar bebendo. E como a gente sempre declara durante o nosso fim de culto, ide todo mundo junto. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os outros. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Alléluia. Aleluia.